Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, 177º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 60º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje, meus irmãos, falaremos sobre a depressão, que, acreditem, já é considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, atingindo, acreditem, cerca de 15% da população mundial. E aí, eu tive pensando nesse tema, me debrucei sobre ele, né? Eu acho que a partir de um olhar espiritualista, costumo dizer que a gente sabe como é que essa depressão começa, mas só Deus sabe como é que ela termina. Eu assisti há uns tempos atrás, já tem mais de um ano ou dois por aí, uma entrevista do jornalista André Trigueiro, da Globo News, com o líder espiritual, padre Fábio de Mello. Eu me lembro que durante essa entrevista, o André fez a seguinte pergunta ao padre Fábio de Mello. Padre, o senhor é uma liderança religiosa, é um expoente, é uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso. Agora, deixa eu só entender, na crise que o senhor teve de depressão, onde na realidade estava o seu Deus? Acreditem vocês, essa foi a resposta do padre Fábio de Mello. André, na minha crise de depressão, Deus estava do meu lado, mas eu é que não conseguia chegar nele. Olha só, gente, que loucura. A seriedade dessa doença. Entendeu? Precisamos pensar, dialogar, falar muito sobre isso. Então, você já esteve depressivo alguma vez? Vamos falar sobre isso? Gente, eu acho que a depressão é um estado de espírito que pode ter como causa diversos fatores. Mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está na essência do nosso espírito imortal. Óbvio, né? Na verdade, nós somos espíritos milenares, né? Então, nós acabamos por nos tornar herdeiros de nós próprios. E aí, pela lei de causa e efeito, o espírito traz ao nascer as experiências acumuladas ao longo dos milênios e que indiscutivelmente vão refletir na atual encarnação, veja bem, como lição que não foi aprendida. E aí o que muitas vezes ocorre é que o espírito se reconhece como culpado, né? Criando, muitas vezes de forma inconsciente, um mecanismo de autopunição e até de um autobloqueio em algumas situações. Entendeu? Acho que muitas vezes esse espírito sabe que infringiu determinadas leis divinas e por isso ele não se permite ser feliz. E aí lá dentro da consciência, aquilo que Freud chama de ID, estão ali esses, entre aspas, clichês mentais, né? Que são os chamados fatores catalisadores, até traduzindo para uma linguagem mais fácil, são esses eventos que são determinantes e que muitas vezes são os causadores das graves depressões. E aí a gente lembra mais uma vez o que a gente fala sempre, né? Que aquilo que a mente não consegue equacionar, o organismo
absorve como doença. E por falar em depressão, e aí a gente já se aprofundando no tema, eu acho que a gente poderia dividir a causa da depressão em dois momentos. Primeiro, as originadas por acontecimentos momentâneos, não é verdade? Sejam aqueles que a gente presencia, ou até, por exemplo, a gente vê pela televisão, como, vamos dar um exemplo aqui, né? Como um acidente trágico, uma cena de violência, calamidades, entre outros fatos, né? Essas realidades são até certo ponto superficiais, que nem sempre marcam profundamente. E assim que a gente se envolve, né, de repente assim, nos afazeres do dia a dia, a tendência é a gente esquecer isso tudo, entendeu? Já outras vezes, a gente entra em crises depressivas, só que a gente não encontra aquele motivo aparente. A gente procura e não vê razão alguma, né? Aí é que a origem está oculta em nossa intimidade mais profunda de seres imortais que somos, né? E aí, como espíritos imortais, já vivemos aquilo ali muitas vezes, trazemos na nossa ficha, no nosso arquivo espiritual, acertos, mas também muitos equívocos. E aí, nesses casos, a gente reencarna para repetir aquelas experiências mal sucedidas, né? Voltamos ao mundo novamente, olha só, com um corpo diferente, mas em essência nós somos os mesmos. Só que aí tem um detalhe, gente. Quando algo toca aqueles nossos pontos já fragilizados, que a gente já carrega há muito tempo, né? A gente sente esse toque de uma maneira inconsciente e aí nós sofremos por isso. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes nós estamos, sei lá, felizes, contentes, e aí a gente ouve uma música, né? Uma melodia qualquer, né? Essa melodia ela invade a nossa intimidade de uma forma assim especial. Só que como a música é uma vibração, ela faz vibrar esses registros dentro de nós. Só que como há partes íntimas em nós que estão ou não de acordo com a vibração daquela música, aí isso pode se dar aquela repercussão íntima. Entenderam o que eu quis dizer? E aí, continuando no exemplo da música, né? Essa música pode nos trazer momentos de um passado que não, por exemplo, que não recordamos, mas começamos a sentir, a partir daquela música, uma profunda tristeza, uma melancolia, né? Coisas que a gente não sabe de onde vem, uma saudade inexplicável, por exemplo, né? Só que a gente não encontra a causa agora, na atual existência. Mas se a gente se aprofundar em terapias próprias, a gente pode encontrar essa causa nas nossas vidas anteriores. E aí a música passa a ser, nesse caso, o elemento indutor para a depressão. Só que existem, obviamente, outros elementos indutores, como, sei lá, por exemplo, um perfume, uma paisagem, uma situação, tudo isso pode nos induzir a um caso de depressão. Gente, às vezes eu fico pensando, a depressão, eu acho que na acepção da palavra, ela é uma cobrança íntima, né? Acho que se a gente está em festa, nos divertimos, nos sentimos felizes e no outro dia estamos depressivos, tristes, eu acho que isso é a nossa consciência quem está nos cobrando. E a consciência nos diz, por exemplo, que não somos, sei lá, merecedores de felicidades porque somos devedores das leis de Deus. Olha só, gente, que loucura. Na verdade, eu acho que o depressivo não sente vontade de fazer coisa alguma. Ele só deseja, sei lá, se isolar, se trancar em casa, fechar as janelas,
buscar a escuridão. Não acha? Acho que é mais ou menos por aí, né? Pois é. Mas olha só, precisamos entender que essas atitudes só contribuem para agravar ainda mais a situação da depressão. Gente, nós precisamos lutar para sair desse estado com todas as nossas forças. Seja conversando com pessoas, seja buscando um tratamento médico importantíssimo, seja trabalhando, fazendo orações, sei lá, rogando ao astral superior forças para a gente não baixar a nossa guarda, né? Na nossa vida não há uma janela só, né? Se uma janela nos oferece a tristeza, o sofrimento, outras com certeza nos mostrarão situações bem mais agradáveis. E aí, muito importante, precisamos lembrar que grande parte dos suicídios é praticada por pessoas em estado depressivo. Muita atenção para isso, hein? Inclusive, obviamente, os espíritos inferiores podem, claro, com certeza, colaborar para aumentar ainda mais essa nossa depressão. Só que eu quero lembrar que o sol queima as formas pensamento desses espíritos, enquanto a escuridão os favorece. Exatamente. Por essas e muitas outras razões, vale a pena, meus irmãos, abrir as janelas ao invés de fechá-las nesses momentos de depressão. Vamos pensar nisso. Finalmente, eu acho que o melhor remédio para ajudar quem está deprimido é o acolhimento, é a compaixão. Gente, depressão é coisa muito séria, contínua, é muito complexa. Estar triste, eu acho que é estar atento a si próprio, é estar muitas vezes desapontado com alguém, com várias pessoas, até consigo mesmo. É estar um pouco cansado, né? Às vezes eu penso nisso, né? Cansado de certas repetições, é descobrir-se frágil num dia qualquer, né? E muitas vezes sem uma razão aparente. Na verdade, as razões têm essa mania de serem assim muito sutis, muito discretas, né? A origem disso tudo, né? Então eu acho que a depressão nada mais é do que um grito da alma, um alerta que o progresso espiritual de um determinado ser pode estar atrasado. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!